Bom dia, igreja! Bom dia! Que bom que essa música é grande, né? Deu tempo de eu me preparar aqui. Então, gente, primeiro eu quero assim, ó, nós somos desbravadores, como eu falei antes, nós estamos num dia muito feliz e eu quero ouvir assim, ó, os desbravadores eu faço eles tremer, entendeu? Então eu quero ouvir da igreja agora. Bom dia, igreja! Bom dia! Ah, agora sim, muito bem, desbravadores, isso aí, a igreja ajudou. Gente, hoje nós vamos conversar sobre uma história que eu me identifico muito pessoalmente, que é sobre a história de José. Mas José é uma história super longa, né? Então, hoje especificamente eu quero me aprofundar com vocês sobre aquela pequena parte da história de José que fala sobre o perdão. E José, ele tem muitas histórias, muitas partes, mas hoje nós vamos começar por isso. Nós precisamos, para entender aquele final, ter um pouquinho de pano de fundo sobre essa história. Eu sei que a maioria aqui já conhece, mas vamos estudar juntos sobre essa história. Então eu queria pedir para vocês todos abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 37, onde vai começar tudo ali. Gente, em Gênesis capítulo 37 nós vamos começar pelo versículo 3. Antes de nós lermos, nós precisamos saber, José, ele era filho de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era primeiro que Jacó era filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Nós temos esse pano de fundo aqui para saber quem foi José. E um ponto muito importante, Jacó, ele teve duas mulheres, Lia e Raquel. José era filho de Jacó com Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. Raquel, ela era quem ele trabalhou 14 anos para casar com ela. Então, ele amava muito ela. E José foi o primeiro filho desse casamento. Então, nós já temos uma primeira impressão aqui que José era o filho amado de Jacó. E quando nós vamos para Gênesis 37, 3, fala assim: ora, Israel gostava muito mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer a ele uma túnica longa e colorida. Agora que nós temos uma segunda informação. Além de sabermos que Jacó, ele tinha um favoritismo com José, Jacó também deu para ele uma túnica longa. Essa túnica longa, e ela era assim, ó, longa até os pés e completamente colorida. Naquela época, tu ter uma túnica colorida custava muito dinheiro e geralmente representava o primogenitura. Ele teria a bênção, ele seria o chefe da família dele. Porém, José não era o mais velho, Rubem era. Então, aqui o pai dele só tinha o favoritismo, mas agora ele deu uma marca para o favoritismo dele com José. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia de quem era José aos olhos de Jacó e quem era José aos olhos dos irmãos dele. Porque pensem, José tinha outros 11 irmãos e eles todos ficavam observando aquele favoritismo de Jacó com José. Depois, nós vamos continuar aqui a história e os irmãos fala assim no verso 4. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então aqui a gente já está vendo que começou o ódio a partir desse momento. Depois disso, José, ele era sonhador. José começou a ter sonhos. Só que José tinha 17 anos nessa época, ele era bem imaturo. Então ele começou a contar para os irmãos, para os pais, para todo mundo sobre esses sonhos que ele teve. Resumidamente, um dos sonhos ele era o feixe principal de trigo e os irmãos eram outros feixes na volta dele que se prostravam perante ele. Agora pensa comigo, José era o favorito do pai. Os irmãos já não estavam gostando dele. E ele chega lá todo faceiro. Ei, deixa eu contar para vocês um sonho. Eu tive esse sonho que vocês se prostravam perante mim. Fala sério.
Vocês não iam gostar disso, de ouvir isso não, né? Só ia ficar crescendo esse ódio aí dos irmãos. E foi isso que aconteceu. E foi piorando, e foi piorando. Primeiro veio o primeiro sonho, depois veio o segundo sonho, que até o pai dele repreendeu ele no segundo sonho, quando falou que eles também se prostrariam perante José. E então esse momento foi só alimentando esse ódio que já estava no coração dos irmãos. Agora, chega um próximo momento da vida de José. José, ele estava em casa, porque ele não pastoreava as ovelhas junto com os outros irmãos, e os irmãos estavam lá longe pastoreando as ovelhas do pai. Quando isso aconteceu, o pai falou para ele assim, ó, José, eu preciso que tu vá lá ver o que está acontecendo com os teus irmãos e me traga notícias e me diga como é que estão as coisas. Está tudo certo, está tudo sob controle. Lá foi José, bem faceiro, com a túnica dele bem longa, bem colorida, que todo mundo conseguia enxergar ele de todos os lados. Quando ele vinha lá de longe, os irmãos já viram. Ei, lá veio o sonhador. E aí começaram a tramar contra ele. Começaram, vamos matar ele, vamos acabar com esse negócio agora. E eles começaram a ter essa discussão entre os irmãos. Aí agora a gente vai para o verso, deixa eu achar aqui, 37, 26. Cadê? Para o verso 26 do capítulo 37. E aí, Judá, depois de eles estarem discutindo, ele fala assim, ó. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o sangue? Vamos nós vendê-los para os ismaelitas. Vamos fazer um dinheirinho aí dele, ao invés de só matar ele e acabar com esse favoritismo. Então, guardem esse nome. Judá trouxe essa proposta para os irmãos de vendê-lo ao invés de matá-lo. Continua ali no verso 27. Vamos vendê-los aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Então ele veio com aquele papo assim, não vamos matar ele, né? Ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Por que a gente vai matar ele? Vamos fazer um dinheiro dele, como se fosse muito melhor vender ele como escravo do que matar ele, né? E aqui foi um dos pontos principais da história de José. José, nesse momento, os irmãos dele, eles já tinham jogado ele no poço, pegaram ele de volta do poço e venderam eles para os ismaelitas. Nesse momento, José, ele estava dentro da caravana, indo para o Egito, e pensem comigo agora, nós já sabemos que ele era o filho favorito, nós já sabemos que ele tinha mais vantagens que os outros irmãos, ou seja, a gente pode definir que José tinha uma vida boa comparada com a dos irmãos dele. E de repente, do nada, ele foi jogado num poço, e agora ele está numa caravana sendo vendido como escravo indo para o Egito. Pensem nesse momento, um adolescente de 17 anos que está numa caravana prestes a enfrentar uma vida que ele nunca imaginou. E ele começou a observar aquelas colinas onde o pai dele morava, onde ele ficava, e ele começou a ver tudo aquilo indo embora. José, nesse momento, gente, ele fez uma coisa assim que, quando ele estava a caminho, foi o ponto principal, ele tomou uma decisão. Desbravadores, nós temos que tomar uma decisão. E José, nesse momento, ele fez isso. Ellen White, ela fala assim, em poucas horas, José aprendeu o que de outra maneira anos não lhe teriam ensinado. Ou seja, José, em poucas horas, deixou de ser o filho mimado de Jacó e ele começou a se tornar o servo de Deus. E ela continua. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo, naquela hora, naquele momento, dentro da caravana, indo para o Egito, deixando toda a vida dele para trás, ele se entregou completamente ao Senhor. Ele orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. E ele disse assim para Deus, naquele momento e naquela hora, ele disse assim, ó, eu servirei ao Senhor com inteireza de coração. Ele enfrentaria as provas da sorte com coragem e fidelidade, cumprindo todo o dever. E agora a última parte. A experiência de um dia foi o ponto decisivo para a vida de José. Nós, em um dia, em um momento, podemos escolher
para poder ter a força lá na frente, como José vai precisar ao longo da história. Então, nós agora já estamos vendo o começo da transformação da história de José. José aqui, ele decidiu estar nas mãos de Deus. E agora começa. Nós já temos isso bem gravado. Ele tomou essa decisão e agora ele é um servo de Deus. Só que agora, quando isso acontece, nós vamos para o capítulo 39 de Gênesis e começam-se as tentações. José, ele era um homem um jovem muito formoso, muito belo, e por isso ele estava chamando a atenção. Quando ele chegou na casa de Potifar, quando ele chegou no Egito, ele foi vendido a Potifar, que era o bambambam lá do Egito. E ele chegou lá, foi para a casa de Potifar e ele começou a trabalhar fielmente, como ele tinha falado para Deus que ele iria fazer, e com muita coragem. E Potifar, não sendo nada bobo, começou a observar o crescimento dele, começou a ver que tudo o que José fazia prosperava. Então Potifar pegou e colocou José in charge, colocou ele no comando de toda a casa dele, e José podia fazer tudo, mas, obviamente, ele não poderia tocar na mulher dele. Mas agora, José, ele começa trabalhando, tá lá, super feliz, e a mulher de Potifar começa: deita-te comigo, José, vem. Agora fala sério, vocês acham que ela era uma mulher fedorenta, chechelenta, que feia? Vocês achavam que ela era tudo isso? Ela não era nada disso, não. Ela era bem bonitona, ela era grandona lá do Egito, e ela tava chamando um menino para se deitar com ela. E José, ele ficava naquilo todos os dias, aquela mulher enchendo o saco dele. E ele, picando a mula, fugindo. E aí depois, quando a gente vai pro verso 7 do capítulo 39, fala assim, vamos começar no 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, isso Potifar, e não se preocupava com coisa alguma a não ser a própria comida. José ele era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deita-te comigo. Mas ele, agora prestem atenção, lembrem, ele tomou uma decisão. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem nos deixou o meu cuidado, Ninguém nesta casa está acima de mim. Vamos pular ali depois para o verso 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. E aí, quem que estava ali sozinha no meio daquela casa? A mulher de Potifar. E o que ela fez? Verso 12. Ela o agarrou pelo manto, convidou e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fez o quê? Deixou o manto para trás, na mão dela, e saiu correndo. Nesse momento, o que aconteceu? Ficou lá um pedacinho, depois ela foi se fazer de donzela em perigo. Ele veio me atacar, E o que aconteceu com o pobre do José? Foi parar na prisão. Mas agora, se a gente se lembrar bem, pensem comigo. Se realmente Potifar acreditasse que José tentou alguma coisa com a mulher dele, não era prisão, era direto, cabeças iriam rolar, literalmente. Então, José, nesse momento, ele foi para a prisão. Quando ele foi para a prisão, ele continuou com a mesma fidelidade, a mesma coragem, o mesmo desempenho que ele tinha na casa de Potifar, ele continuou na prisão. E lá ele começou a crescer da mesma forma, e o carcereiro começou a confiar cada vez mais nele. E, de novo, José, ele ficou como in charge, porque tudo que José fazia, ele era muito bem sucedido. Então, quando ele estava na prisão, uma coisa aconteceu. Dois empregados do faraó foram presos, o padeiro e o copeiro. O copeiro e o padeiro, eles estavam na prisão e aí eles tiveram um sonho. E eles pediram para José decifrar esse sonho para ele. Nesse momento,
José falou o sonho, o que significava. O padeiro iria morrer no dia seguinte e o copeiro iria voltar para servir o faraó. Quando o copeiro voltou, ele pediu uma coisinha para o copeiro só. Ele disse assim, ó, quando tu estiver lá de volta, lembra-te de mim, lembra que eu fiz isso por ti. Mas o copeiro voltou, o padeiro morreu e o copeiro não lembrou mais de José. E se passaram 2 anos até que o faraó teve um sonho. E ele pediu para magos, ele pediu para servos, ele pediu para todo mundo vir e tentar decifrar esse sonho que o faraó teve. E ninguém conseguia dizer o que estava acontecendo. E nessa que o copeiro lembrou. Ah, faraó, tem um homem que quando o senhor me jogou lá na prisão, que ele decifrou nossos sonhos, meu e do padeiro, e esse sonho realmente aconteceu, porque eu estou aqui trabalhando para o senhor hoje. Quando isso aconteceu, o faraó, manda esse homem vir então. Foram lá, limparam, fizeram a barba, deram uma água, passaram uma água no corpo, tiraram o fedor do José lá, botaram uma roupa nova e ele foi para a presença do faraó. Quando ele chegou na presença do faraó, ele realmente conseguiu decifrar o sonho de faraó. E aí, quando ele terminou de decifrar o sonho, o faraó tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o José falou, essas 7 vacas gordas serão tempos de muita fartura no Egito. Assim como as 7 vacas magras, trava-língua esse negócio, vacas magras, eles são 7 anos de fome no Egito. E aí o José começou a dar instruções para o faraó e falou assim, ó, tu precisa fazer isso, isso e isso para poder falar para as pessoas como seguir dali para frente. Quais são os planos para que nos 7 anos de fome, nós não passamos fome, porque nós tivemos os 7 anos de fartura. Então, quando ele começou a dar todo o plano para o faraó disse assim, José, o homem que eu quero que faça isso é tu. Eu quero que tu venha e tu seja o segundo depois de mim. Eu quero que somente abaixo de mim esteja você e tu vai controlar tudo isso que está acontecendo. Tu é que vai controlar a comida que entra, a comida que sai. E, gente, depois de mais de 15 anos, José passou de escravo, prisioneiro, para agora o governador do Egito. Mas essa aqui era só para a gente ter o pano de fundo, por isso que eu fui rapidinho, para a gente poder só se lembrar, refrescar na memória aí a história de José. Agora, José está lá, ele é o governador do Egito. Eu quero que vocês vão para o capítulo 42 de Gênesis. No capítulo 42 de Gênesis, vai começar a nossa história realmente que eu quero me aprofundar hoje com vocês. Essa história aqui vai de 42 a 45. Depois que já se passaram os 7 anos de fartura e já se passaram 2 anos de fome, e agora, no capítulo 42, os irmãos de José, que moravam lá em Canaã, vão vir para o Egito atrás de alimento. E fala assim no verso 1 do capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Agora sim, José era o filho amado, como nós sabemos, de Jacó. E José tinha um segundo irmão, o mais novo, que era Benjamim. Raquel, a mulher amada, que Jacó tanto trabalhou para ter, morreu no parto de Benjamim. Agora pensem comigo, isso é fato, viu, gente? Existe uma certa patologia de alguns pais que eles são tão apegados que se o filho vai embora, ele morre. E por isso que Jacó que estava desesperado, eu preciso de comida. Mas vai vocês 10 aí e o Benjamim vai ficar comigo, porque José já morreu. Eu não posso perder o meu segundo e único filho da minha mulher amada. Então, subam vocês. Benjamim ficou para trás. Agora, quando a gente pula para o verso 8, depois que os irmãos de José chegam no Egito, diz assim, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José estava numa posição diferente.
José estava como governador do Egito. E ele, imagina, se passaram mais de 15 anos, talvez até 20, e José já não era mais o mesmo menino de 17 anos. Ele tinha uma aparência, ainda mais como governador do Egito, completamente diferente. E aqui, no verso 9, assim que José, ele vê que aqueles são os irmãos dele, ele olha para eles e fala assim, ó, ele se lembrou dos sonhos que ele teve. Lembra? Aqueles que os irmãos se prostravam perante ele. E ele disse assim, ó, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Agora pensa o pânico desses 10, né? Porque eles estão lá na maior potência do mundo. Imagina se vocês chegam lá na frente do Biden e eles acusam nós como pequenos brasileiros imigrantes de espiões. Nós estamos lascados, essa é a verdade. E a mesma coisa que aconteceu com esses 10. Quando eles chegaram na frente do governador do Egito, da maior potência, ele falou assim, vocês são espiões? Eles começaram a entrar em desespero. Eles, não, meu senhor, não, nós não somos espiões. E aí eles começaram, no verso 13, eles começam a falar que a história da família deles, porque era assim que eles se conheciam na antiguidade. Lá, antigamente, eles falavam, eu sou filho de fulano, beltrano, ciclano, para poder saber de onde é que eu vinha, para saber quem eu era. E aqui eles começaram a fazer a mesma coisa, eles começaram para mostrar e verificar a identidade deles, eles começaram a falar da família. Então, no verso 13, fala assim, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Ou seja, eles já começaram a dar informações para José que ele vai usar contra eles depois, lá na frente. Depois, quando a gente vai para o verso 21, a gente vê assim, que depois que os irmãos já estavam lá, que eles acusaram eles de espiões, o José falou assim para eles assim, vocês vão ficar 3 dias na prisão, vou ter que botar vocês na prisão, porque vocês são espiões. Mas aí, José, né, que sabia que era o irmão deles, se compadeceu do coração e foi lá na prisão no 3º dia e falou assim, no verso 18, eu tenho temor de Deus, se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. E aqui ficou Simeão para trás. Simeão ficou na prisão, os outros irmãos voltaram. Só que quando eles falaram isso, no verso 21 continua a história desse jeito. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Ou seja, aqui nesse momento, José falou, fica um irmão na prisão, vai os outros. E eles começaram a entrar em pânico, tipo assim, o que está acontecendo? Um irmão vai ter que ficar na prisão só porque a gente veio pedir comida? A gente nem é espião. Então, Simeão ficou, mas aqui, nessa mensagem do verso 21, que os irmãos estavam falando entre eles, José sabia o que eles estavam falando, porque José também falava a língua deles. E José, nesse momento, ele ficou muito triste. E aí ele teve que sair e ele começou a chorar. José, nesse momento, ele começou a perceber o arrependimento que os irmãos estavam tendo. Mas ainda não era a hora de se revelar para os irmãos. Por que não era a hora? José, ele teve uma sabedoria aqui, que ele foi muito além do perdão. Ele também queria ajudar os irmãos deles a terem consciência do erro deles. Porque José, ele estava todos esses anos no Egito e ele já tinha perdoado, já não existia mais rancor no coração dele, ele já estava lá no topo. Ele já sabia que aquilo que tinha sido um ato divino. Então, nesse momento, ele só estava querendo ajudá-los a ter uma consciência do erro que eles estavam tendo. Continuando a história, os irmãos voltam para Canaã. Quando eles voltam para Canaã, José enche todos os sacos de alimento deles e fala para eles assim, vocês vão, tá aqui o saco, e manda o servo, põe de volta todo o dinheiro que eles compraram, que eles usaram, põe de volta no saco de comida, que eles vão levar para casa. Quando eles chegarem em casa e eles viram
que o saco estava cheio do dinheiro de volta, eles entraram em pânico. Teve alguma coisa errada. A gente vai voltar lá, esse negócio não vai dar certo, a gente tem que voltar com o nosso irmão mais novo, porque ele nos exigiu isso. Não vai dar certo isso. Então, quando eles chegaram lá, contaram tudo para Jacó. E Jacó ficou desesperado, porque o dinheiro estava de volta. O tal do governador do Egito exigiu que o irmão mais novo viesse com eles para o Egito. E aqui Jacó falou: vocês querem me matar, não é possível, vocês estão querendo me matar, porque eu não vou aguentar, se vocês levarem Benjamim, eu vou morrer. Então eu não vocês não poderiam ter contado para o governador que vocês tinham outro irmão. Vocês estão querendo me matar, vocês estão de palhaçada com a minha cara, o pai dele já estava louco. Aí aqui, continuando a história, no capítulo 43, depois de que a comida já tinha acabado, os irmãos voltam para o Egito. Dessa vez, eles têm que convencer, mais uma vez, ter aquela briga, conversar com o pai para levar o Benjamim para o Egito. Depois de tanto falarem, o Jacó falou: tá bom, vai, levem Benjamim. Mas nisso, Judá falou assim para ele: caia sobre mim a maldição, caia sobre mim o problema se algo acontecer com Benjamim. Que você me enxergue com esses olhos se algo acontecer contra Benjamim. Então, Judá, lembrem do nomezinho que eu tinha falado para vocês no começo. Judá, ele colocou essa responsabilidade sobre ele da vida de Benjamim. Então eles voltam com Benjamim. O Jacó fala: leva especiarias, leva dinheiro em dobro, leva dinheiro para comprar mais comida e tentem agradar esse governador, mas voltem com o meu filho de volta. Quando eles chegam lá, o José vê que tá o irmão, que tá o Benjamim chegou, e aí ele fala: manda todo mundo para minha casa que a gente vai fazer um almoço. Eles almoçaram, comeram, e eles pegaram a comida deles de volta e o Simeão foi solto. Eles estavam voltando para Canaã. Só que dessa vez tinha mais uma pegadinha de José. Ele falou assim, ele pegou a taça dele de prata, colocou dentro do saco de Benjamim e mandou eles embora. Quando eles estavam indo embora, José mandou um guarda dele correr atrás e dizer assim: ó, vai lá, corre atrás dele e fala a seguinte coisa para eles. Ele pegou e falou assim: encha as bagagens deles de coisas, depois coloque a minha taça, a taça de prata, na bagagem do caçula. E o guarda fez exatamente como José mandou. Assim, desapontou a manhã, eles foram embora nos seus jumentos. Assim que eles tinham se afastado da cidade, o administrador da casa de José foi atrás dos irmãos e falou assim: por que retribuíram o bem contra o mal? Essa é a taça do meu senhor, que ele usa para fazer adivinhações. Vocês cometeram uma grande maldade. E eles se desesperaram mais uma vez. Abre caixa, abre saco, tira tudo de dentro para fora. Começou do mais velho até o mais novo, inspecionando tudo. Quando chegou no mais novo, estava lá a taça de José. E aí ele falou: vem comigo, que tu vai ser preso. E foi lá, pegou Benjamim e estava indo. E os irmãos: não, todos menos Benjamim. E aí o que aconteceu? Voltaram-se todos os irmãos para a presença de José, porque Benjamim, em hipótese alguma, poderia ficar para trás. Então, quando eles voltaram, eles foram para a presença de José. Chegaram na frente de José e José falou: vocês não sabem que eu sou adivinhador, que eu posso saber quando vocês fazem essas coisas? E vocês não poderiam ter feito uma coisa dessa. E aí eles começam a se desesperar. E aí Judá, ele chega e ele fala assim: meu senhor, posso eu me aproximar de você? Posso eu falar uma coisa muito singela e honesta para com você? E ele fala: o meu pai é um senhor de idade. O meu pai, ele tem esse filho como o mais precioso. Se ele ficar para trás, então ele morrerá. Tome-me no lugar dele. E ali, a partir do verso 16, José começa a perceber a culpa que estava sobre os irmãos dele. E como eles tinham mudado, como eles estavam diferentes daqueles irmãos que jogaram ele no poço há tantos anos atrás. Então,
Nesse momento aqui, Judá, mais uma vez, aparecendo pela terceira vez nessa história, ele fala, pensa, foi ele que deu a ideia de vender José. Ele já estava com a culpa corroendo ele. Então ele chega ao momento de dizer, me põe eu no lugar, porque senão eu vou ter que pagar perante o meu pai. Então, quando a gente passa, depois de tudo isso, que eles estão naquela coisa que vai e fala e implora e pede para José, não deixe o Benjamim. José, ele não aguenta mais. José, ele explode, ele fala, eu sou o irmão de vocês, eu sou o José. E eles, tipo assim, que pegadinha é essa que tu tá me falando? E José foi vendido como escravo. E eles, não, eu sou José, acredite em mim. E aqui eu acho uma das partes mais bonitas que me chama aqui nesse momento da revelação que eu gosto, é porque José, nesse momento, ele não estava com ódio, ele não queria humilhar os irmãos dele, ele não queria esculachar com eles, ele só queria dizer, eu sou o irmão de vocês. Vocês me venderam como Egito, mas saibam que isso foi uma providência divina. Deus me trouxe para o Egito, não foi vocês. E ele estava assim, falando e se revelando para os irmãos dele, quase como se ele estivesse agradecendo por ter jogado ele no poço, por ter vendido ele como escravo, por ele ter ido para a prisão. Essa era a entonação de José quando ele se revelou. Era dessa forma que ele estava se revelando, se mostrando para os irmãos dele. E nesse momento, eu enxergo quando José usa dessa revelação de tudo que ele fez os irmãos dele passar, eu enxergo claramente o caráter de Deus e como Deus nos perdoa, como que Deus mostra o perdão deles para conosco. Porque Deus não quer nos humilhar, Deus não aponta o dedo na nossa cara, Deus não fala para eles, você fez errado, mas tá bom, eu vou te perdoar. Você é assim, você é assado, mas tá bom, né? Sempre tem um mas no final da história. José não fez isso. José, nesse momento, ele realmente mostrou um aspecto do caráter divino ao perdoar os irmãos dele, que de outra forma não teria sido tão fácil. Porque perdoar de verdade, não é tão fácil assim. Não é da noite para o dia. José passou por mais de 15 anos de desafio atrás de desafio, mas um dia lá atrás ele tinha tomado a decisão, eu servirei ao Senhor. Eu não serei mais o filho mimado do meu pai, mas eu serei um servo de Deus. Quando ele tomou aquela decisão, a vida dele completamente mudou. Ele não fazia ideia do que ia acontecer com ele. Ele não fazia ideia que ele ia ser governador, que ele ia ser isso, que ele ia ser aquilo. Ele simplesmente confiou em Deus e decidiu estar ao lado de Deus. E quando ele passa por tudo que ele passou e ele perdoa os irmãos dele da forma como ele perdoou, ele estava exercendo esse caráter divino. Mas agora eu quero ir com vocês, porque nós aprendemos lá no Antigo Testamento, baseado na vida e na história de José, o perdão, na prática. Mas quando a gente vai lá para Lucas, no Novo Testamento, Jesus ele fala assim, Lucas 17, de 3 a 5, ele fala, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes, num dia só, e 7 vezes ele voltar e te pedir perdão, e ele dizer assim, eu estou arrependido, perdoa-o. E aí depois os apóstolos olharam para Jesus e falaram assim, Senhor, aumente a minha fé, porque eu não tenho como perdoar tantas vezes uma pessoa em um só dia. Marcos, depois, quando a gente pula para Marcos, no capítulo 11, de 24 a 26, fala assim, por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Agora, prestem atenção nessa parte. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, não é só os amigos, não é alguém, isso pode ser qualquer pessoa. Quando tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem,
para que o Pai de vocês que estás nos céus perdoem as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que estás nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Para mim isso cala fundo. Porque como que eu posso, em oração, clamar e pedir para Deus qualquer coisa, se eu não consigo perdoar? Se eu guardo rancor no meu coração contra qualquer pessoa, seja ela quem for, de mais longe ou de mais perto. E agora, eu queria dizer para vocês, Deus, quando nós olhamos para Deus, é difícil de entender, por isso que nós tentamos vê-lo através da pessoa de Cristo. Mas esse verso, ele mostra que nós somos quem Deus mais ama e nós somos quem mais o fere. Nós somos essas pessoas. Então não se enganem que pode ser a pessoa que mais ama você, que mais vai te ferir. A questão é, será que a gente vai conseguir perdoar? Será que a gente vai ter a mesma força e decisão que José teve naquela caravana indo para o Egito e dizer assim, eu vou servir a Deus fielmente, eu escolho estar do lado do Senhor, mesmo quando os meus irmãos me jogarem no poço. E assim mesmo eu vou os perdoar. Agora que a gente já tem toda essa parte, essa fundação, eu vou falar para vocês que eu não sei quanto tempo vai levar para chorar, mas eu acho que eu vou acabar chorando já agora. Então, por favor, vamos ver se esse rímel vai aguentar. Eu lutei muito, muito, muito com Deus para vir aqui na frente e falar isso. Mas, através de vários indícios, Deus estava me falando, vai, minha filha, vai. Eu tenho certeza, Senhor, que é isso que tu quer. Mas, então, estou aqui, aceitei esse convite e eu queria compartilhar essa história com vocês. Queridos, eu nasci em um lar que não era adventista e era aquele famoso não católico praticante. Mas minha vida era normal, eu tinha pai, irmãos. E um dia, a minha melhor amiga da escola, ela aceitou um panfletinho, um convite de um clube de desbravadores. E ela me incomodava, e ela dizia, Lara, vai, Lara, vem comigo, Lara, por favor. A gente é muito legal, a gente acampa, a gente faz isso. E eu olhava pra ela, tu tá ficando louca, né? Eu não vou acampar, eu não vou ficar correndo, eu não presto pra essas coisas. Não interessa o que tu me fale, que é bom, que é legal, que é isso. E ela me enchia, mas assim, é que vocês não têm noção. Ela me enchia o meu saco todo dia, porque a gente se via na escola todos os dias. E todos os dias ela enchia o meu saco falando, só uma vez, Lara, só uma vez. E eu, mas que coisa, guria, eu já te falei que não. E eu falava pra ela, não. Até que um dia, de tanto ela insistir comigo, eu falei pra ela, tá bom. E ela, tá bom, Lara, uma vezinha só. Tu vai uma vezinha só e nunca mais eu falo nada sobre isso. E aí eu, tá bom, decidi ir nesse dia. Quando eu cheguei lá, gente, hoje eu sei, tá? Foi o dia mais chato do clube de desbravadores da história. Ela até olhou pra mim depois e disse, Lara, desculpa, geralmente não é assim. Geralmente é muito mais legal que isso. Mas eu já tinha me apaixonado. Mas eu já tinha amado o clube de desbravadores. Gente, só que aí ele entrou num outro problema. Porque nessa época eu tinha 11 anos. Eu mal sabia onde estava o meu nariz, muito mais mandar no meu nariz. Então, eu tinha um problema, porque eu morava num bairro, a igreja era no outro bairro, e eu tinha que ter a locomoção para ir no tal do Clube Desbravadores. E o clube, no Brasil, ele acontece todo domingo, a maior parte dos sábados, e eu tava lá, e como é que eu vou fazer? Aí a minha amiga lá tramando, né, um jeito para mim conseguir participar todos os domingos. Aí eu falei assim, já sei, minha mãe, eu sei que não vai querer acordar 8 horas da manhã, num domingo, para me levar no outro lado do bairro lá, para mim poder ir para o clube. Então, ela pegou e falou assim, dorme na minha casa no sábado à noite e domingo de manhã a gente vai caminhandinho lá pro clube. E a gente vai junta. De repente, a gente decidiu. Conseguimos resolver esse problema. Então, eu dormia todo sábado à noite na casa dela, todo domingo de manhã a gente ia pro clube, bem bonitinha.
Agora, eu já estava participando do clube, já tinha lá uns 12 anos. Um certo jovem, diretor jovem da Igreja Adventista, chamado Rafael Rolim, ele me fez um convite. Ele era diretor jovem, eu era desbravadora nova na igreja, a igreja estava recém começando, e ele me fez um convite. Ele disse, vamos para a igreja, não sei o quê, a gente vai ter uma programação, me convidou. Eu disse, tá bom, eu quero ir, por mim eu vou, mas eu não tenho como ir para a igreja. Ele, onde é que tu mora? Eu, ali, assim. Pois o menino morava 5 ruas depois. Então, uma certa família Rolim começou a se responsabilizar pela minha ida e volta da igreja todos os sábados. E nessa época aí foi assim, que eu fui crescendo. E isso foi, na verdade, um dos maiores problemas que eu tive. Quando a gente é desbravador, a gente é menor de idade, a gente depende dos nossos pais. E quando os pais não estão dispostos a estarem dentro do clube, ajudando, o desbravador não vai estar. Esse é o normal. É assim que acontece. Mas por algum motivo, a minha família não queria que eu estivesse dentro do clube, porque eles diziam, tu pode ir, não tem problema. Mas eles não me levavam, eles não me buscavam, eles botavam hora para mim sair, para mim voltar, e dizia assim, Lara, se tu não estiver em casa 10 horas da noite, o bicho vai pegar. Só que eu tinha 13 anos de idade e eu estava de carona. E eu não posso chegar para a pessoa e dizer assim, vamos embora que a minha mãe vai me lascar, entendeu? Se eu não chegar em casa 10 horas da noite. Então, foram dos meus 11 anos até os meus 17 anos, essa batalha dentro de casa. Essa batalha onde eu fiz uma escolha no dia em que a minha amiga, ela me fez um convite. No dia que eu fiz essa escolha, eu nunca mais olhei para trás. No dia que eu fiz essa escolha, não importa quem fosse que me falava, não, Lara, não vai. Não, Lara, tem isso, tu tem escola, tu tem a tua mãe que te diz que não. Aqui hoje, nossa realidade, tu tem trabalho que te diz que não, tu tem casa, tu tem família que te diz que não. Mas eu tinha feito uma escolha. E todas as programações eu enfrentava o mesmo problema ou maior. Até que as coisas foram se agravando, e se agravando, e se agravando. Até que um dia eu estava numa programação da igreja, mais uma vez, e eu tinha horário para chegar em casa, como sempre. E eu não tinha ninguém da minha mãe ou meu pai para me buscar, como sempre. E eu me atrasei naquele dia. E eu cheguei em casa, porque a gente estava vindo de Porto Alegre para Canoas, trânsito, um monte de coisa. E eu cheguei em casa e eu estava já assim, ó. Vai dar BO esse negócio, não sei o que vai acontecer. E foi dito e feito. Naquele dia, eu cheguei em casa, me deixaram na frente de casa, na porta. E eu nunca mais vou me esquecer desse momento, porque eu botei o pé para dentro de casa e veio o primeiro puxão de cabelo. Depois veio o segundo puxão de cabelo. E depois veio o terceiro. E ali o pau comeu. E ali, isso foi a primeira vez por esse motivo, mas os castigos já tinham acontecido, eu já tinha que ter tido cancelado em outros momentos várias programações, porque eu sabia que eu não podia chegar atrasada em casa. Mas depois mesmo de tudo isso ter acontecido, eu ainda assim disse tudo bem. A minha vergonha era criar um buraco no chão e me jogar para dentro. Mas, gente, em todos os dias eu agradeço a Deus porque eu tomei aquela decisão, assim como José fez. Todos os dias eu vejo que se não fosse todas essas dificuldades, entre outras que aconteceram, hoje eu não seria a mulher que eu sou. Isso tudo aconteceu em vários anos e vários momentos e até os meus 17. Com 18 anos eu saí de casa. E não foi até os meus 21 anos
depois de já ter morado 3 anos fora de casa, 1 ano fora do país, que Deus finalmente me mostrou assim, tu precisa perdoar tua mãe. Tu precisa entender que ela é um ser humano. Tu precisa entender que ela não sabia o que ela fazia. Tu precisa entender que se tu não souber perdoar, como é que vai ser? Tu precisa encontrar em ti esse perdão. E hoje, depois de muita oração, depois de muito pedir para Deus que aumentasse a minha fé, que trabalhasse isso em mim, eu consegui dizer para minha mãe, um belo dia, eu falei para ela assim, mãe, eu te perdoo por tudo que a senhora fez, porque até então, ela me pedia perdão, e para mim aquela coisa era mais irritante, me deixava mais nervosa, ficar me dizendo desculpa, eu não quero desculpa, eu queria que tu fosse a mãe que eu queria que tu fosse para mim, mas ela não foi, e eu consegui, com muita oração, muito conversar com Deus, dizer, mãe, eu te perdoo. E não foi, gente, até recentemente, que eu consegui olhar para minha mãe e dizer, mãe, obrigada. Obrigada porque se a senhora não fosse a mãe que a senhora foi para mim, eu não seria quem eu sou hoje. Eu consigo enxergar hoje que, mãe, a senhora não foi a mãe que eu idealizava, mas a senhora foi a mãe que eu precisava ter. A minha mãe, ela é a pessoa mais receptiva, eu amo ela do fundo do meu coração, porque eu sei que ela foi usada por Deus, que se não fosse por ela, eu não teria o relacionamento que eu tenho com Deus hoje. E eu não teria o privilégio de estar aqui hoje falando para vocês, com esse uniforme, à frente, com a responsabilidade desse clube, se não fosse pelo relacionamento que eu criei com Deus, por causa das dificuldades que eu tive. Então, às vezes vai ser a pessoa mais próxima da gente. Às vezes vai ser a pessoa mais importante pra gente. Se ela nos machucar, a gente precisa encontrar em nós mesmos e com Deus o perdão para elas. Porque nós precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão. E para finalizar aqui, queridos, não importa de onde a gente vem, não importa quais são as tendências hereditárias que a gente tem, não importa quem te joga no poço, importa quem te tira de lá. Não importa se foi teu irmão, se foi a tua mãe, não importa se foi o teu marido, não importa quem foi. Importa é que o nosso Cristo nos tira de lá. Importa que nós precisamos aprender a perdoar. Queridos, perdoar é se curar. Eu me curei quando eu tirei uma dor, um rancor, porque hoje para mim falar sobre isso é eu ter me curado. É eu ter entendido que a minha mãe é um ser humano falho, que ela é filha do mesmo Deus que eu, apesar de ela não conhecer o mesmo Deus que eu. Não importa. Nós precisamos aprender a perdoar para nos curar. E eu vou além. Perdoar é um aspecto divino. É um aspecto do caráter divino. E Deus nos dá o privilégio para que nós exerçamos o perdão. Nos dá o privilégio para nos ensinar, para que nós saibamos como perdoar. E o René, ele vai cantar uma música agora, que foi, na verdade, a música que a dona senhora Amanda me mandou, e eu falei para ela, que saco, Amanda, isso foi Deus falando para ti, porque essa foi a mensagem que eu, através dessa música, entendi que era para mim vir aqui hoje. Porque cada letra, cada vírgula dessa música, ela conta a minha história. E eu botei a tradução aqui, porque o René vai cantar em inglês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa letra e meditassem um pouco nela.
whiskey, knew he loved his wine, but I was never quite sure if he loved me, and I always wondered why. Didn't want his money, Lord knows he didn't have much. Maybe this guitar he gave me was his. I believe in you, son. I didn't get forgiveness for the smallest of things, but I got who he was and who I didn't want to be. God, I'm thankful for the beauty in the mess. I wouldn't be the man I am today, I guess. That's my inheritance. There ain't much of nothing that I didn't try. Looking for love in every wrong place didn't make it right. I hurt a lot of people, 'cause hurt people hurt. And singing sorry when you're not sorry, man, it never works. I didn't get forgiveness for the smallest of things, but I got who he was and who I didn't want to be. And God, I'm thankful for the beauty in the mess. I wouldn't be the man I am today, I guess. That's my inheritance. I ran like hell to Jesus, didn't know what else to do. He showed me his hands and he said, son, I did this for you, and you'll be a daddy like you never knew. 'Cause I take broken things and make them new. I got forgiveness for the smallest of things. I got who he was and who I wanted to be. And God, I'm thankful you saw beauty in this mess. It made me the man I am today, I guess. That's my inheritance. That's my inheritance. Essa música, ela me pega porque eu não recebi perdão pelas coisas pequenas. Eu não recebi perdão pelas coisas que foram feitas no dia a dia. Mas quando eu corri desesperadamente para Cristo, Ele falou assim, ó, tá aqui minha filha, eu fiz isso por ti. Tá aqui o perdão que tu precisa e eu vou te ajudar a encontrar ele. Tá aqui minha filha, o motivo, tá aqui a razão. Eu, quando corri desesperadamente para Cristo, eu encontrei uma resposta. Por isso, desbravadores, vocês hoje têm um privilégio de fazer parte do clube de desbravadores. E se alguma coisa acontecer, se qualquer coisa for uma pedra de tropeço no sapato de vocês, corram desesperadamente para Cristo, porque Ele vai mostrar para vocês a razão. Ele vai mostrar para vocês o caminho. E Ele vai dizer, não vai ter nada que vai me separar do meu amor por ti. Nada.
não vai ser a tua mãe, não vai ser o teu pai. Se teu pai não te traz na hora do clube, não tem problema, venha, esteja você pronto. Esteja você, desbravador, uniformizado na hora. Esteja você pronto para chegar no clube. Porque você vai encontrar, não vai ser a tia Adriana, a tia Lara, não importa. Vai ser Cristo que você vai encontrar no clube. E vai ser Ele que vai transformar a tua vida para sempre. Para sempre. Eu queria orar com vocês nessa manhã, para encerrarmos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque em meio às dificuldades, obrigada porque mesmo quando estamos dentro da caravana para ir para o Egito, o Senhor está conosco e o Senhor usa dessas oportunidades para transformar a nossa vida. Pai, ilumina esses desbravadores, coloco este clube nas tuas mãos, ó Deus, porque ele não pertence a mim ou à diretoria, mas ele pertence a Ti, o nosso diretor. Não importa qual seja a pedra de tropeço desse desbravador ou desse líder, Senhor, que o Senhor possa livrá-los e ajudá-los, ó Pai. Que assim como José, nós possamos encontrar o perdão, Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração, para que possamos perdoar mesmo aquele que mais nos machuca. Senhor, que possamos correr desesperadamente para Ti, que possamos correr desesperadamente aos Teus pés, para que possamos ser renovados por Ti, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, o Teu clube, e que possamos todos os dias nos colocar nas Tuas mãos. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.